Apresentador do programa Galpão da Acústica, e estou aqui para te convidar para conferir todos os domingos, das 8 às 10, o melhor da música gaúcha, poesias, causos e, claro, a sua participação, índio velho. Anota aí, vivente, Galpão da Acústica, todos os domingos, às 8 horas, comigo, Nelson Pires, na tua 97.7. Palanqueia o teu rádio aí no Galpão da Acústica, vivente. Reportagens especiais, previsão do tempo, comentaristas e tudo o que interessa à comunidade. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. Jornalismo Acústica, informação, agilidade e credibilidade. Oferecimento Metalúrgica Schwalm, Ozirnet, Oral Sim, Óticas Carol, Grupo Mediari, Sicredi, Senac, Casual Mix, Roxo Centro de Compras, a Fubra, Fortral New Holland, Chafariz, Rede de Farmácia São João e Marco Pires Imóveis. Acústica, a rádio que investe em informação. A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábia Richter. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Tua Saúde. Hoje é sexta-feira, são 19 horas. E nós vamos falar sobre um problema impressionantemente comum e que é um problema que atrapalha a nossa saúde. E eu te convido a compartilhar, a estar conosco aí acompanhando. Eu sou Fábia Richter, sou enfermeira e o Tua Saúde é um programa que fala sobre saúde. Fala sobre o não adoecimento. Nós queremos que tu não adoeça, que viva bem e que tenha muita qualidade de vida. Por isso que nós vamos ficar aqui 1 hora hoje falando com o Dr. Cláudio Urbano. Conheço ele lá do Protocolo Coimbra, lá em São Paulo. É médico pela Unifesp, formado com residência em cirurgia geral, especialista em medicina chinesa, acupuntura e trabalha com doenças autoimunes e tem uma experiência pessoal agora com a obesidade e como eu acompanho ele, eu quero muito que ele conte a experiência dele. Vamos ver se o Dr. Cláudio... Oi, Dr. Cláudio, boa noite. Vamos testar o nosso áudio aqui que nós não testamos, vamos ver se está tudo bem. Olá? Fábia, tudo bem? Uma satisfação estar aqui com você hoje à noite e estar com toda a audiência de vocês também. Muito obrigado pelo convite. Tenho uma profunda admiração pelo trabalho da Fábia, como uma pessoa muito corajosa, na época mais difícil que nós passamos aí nos últimos anos aí, que foi essa pandemia. Teve coragem aí de corrigir os níveis de vitamina D. Doutor Danilo também, toda a equipe dela se prontificaram aí a fazer esse trabalho aí. Foi fundamental para proteger as pessoas da Cidade Cristal, né? Mas o apoio de vocês também foi muito importante, o que nós fizemos. Só não estou conseguindo ouvir bem a prefeita. Espera aí, então, que nós vamos ajustar, por isso que nós estamos testando. Eu também tive que colocar um fone para te ouvir aqui. É que a rádio está toda moderna, doutor. Foi trocado o link, tá tudo diferente aqui. Vai crescendo, né? E aí nós vamos ajustando. Vamos ver aqui. E aí, Valério? Eu vou ir falando dos patrocinadores, então já voltamos, tá, doutor? Só um pouquinho. Uhum. Então eu quero te convidar a assistir o Tua Saúde pela tua Smart TV. Te inscreve no canal da Acústica e fica assistindo aí o Tua Saúde através do youtube.com.br/acústicafm ou pelo facebook.com/acústicafm para poder acompanhar o programa em vídeo. Nós também queremos assim receber a tua mensagem, seja pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo WhatsApp da Rádio Acústica, 51986369700. Manda tua mensagem aqui para participar.
Nós também temos o aplicativo da Acústica. Baixa, curte em qualquer lugar do mundo. E tu também pode seguir aí a Acústica FM, assim como Fábia Richter nas redes sociais. @Acústica FM, @Fábia Richter, sempre com dicas bem importantes. E eu também quero te convidar a seguir o Dr. Cláudio Urbano, que ele também fala coisas muito importantes. Vamos ver se a gente consegue aproveitar o máximo dele hoje. Lembrando que o Tua Saúde é um oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país. Vem para Óticas Carol você também, em Camaquã, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul e Pelotas. Vitale Farmácias, cuidando de você. Precisou de fórmulas personalizadas de medicamentos ou cosméticos? Vitale Farmácias. Fone Whats 3671-4471 ou 3671-5654, Vitale Farmácias, em frente à rodoviária municipal e junto ao Macla Mix. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área da saúde do Senac Camaquã. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande o WhatsApp para 99916 0202. E Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, sempre com novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial. Informações pelo 51-981-440140, Olavo Moraes, 644, Executive Center, sala 607. Muito bem. Estamos então hoje falando sobre obesidade. Não adoecer por conta da obesidade. Esse é o desafio. Eu estou aqui linkada lá em Brasília, lá em São Paulo, está o Dr. Cláudio Urbano, médico, especialista em cirurgia geral, medicina chinesa, acupuntura, mas o que ele sabe e faz muito bem é cuidar das pessoas com doença autoimune, porque ele é um seguidor aí do Dr. Cícero Coimbra, e quem me conhece sabe que eu super acredito nesse jeito de cuidar das pessoas, olhando para a pessoa e pensando na causa da doença, né? E o Dr. Cláudio vai poder falar muito sobre isso hoje conosco. Vamos ver se nós já estamos com ele aí. Vamos lá, vamos ver se conseguimos. Senão a gente podia entrar com áudio só, se não der o vídeo. É só o áudio? E eu vou ter que colocar o foninho aqui, será? Vou? Então já vou botar. Olá, boa noite. Vamos falar hoje sobre obesidade. Tu que está aí na estrada, passando na BR-116, que está na cidade, que está no interior, está no carro, está no rádio, ou está pela internet, acompanhando Tua Saúde, que é um programa que fala sobre saúde. Nós queremos que tu não adoeça e por isso queremos que tu tenha informação necessária para tu tomar a decisão de cuidar da tua vida, de proteger a tua saúde da melhor maneira. Por quê? Porque saúde é uma decisão pessoal de cada pessoa. Nós vamos falar hoje com o Dr. Cláudio Urbano. O assunto é obesidade. Vamos falar também sobre causa de doenças. Nós vamos falar, inclusive, sobre essas injeções novas aí que o pessoal está falando. Vamos falar de cirurgia bariátrica. Nós vamos ver o posicionamento dele. Ele que passa por esse momento aí de mudança de atitude para fazer com que ele também melhore a sua qualidade de vida. Quando eu conheci o Dr. Cláudio, ele estava bem gordinho, agora ele já está bem mais magro e ele vai falar da experiência dele com a obesidade, mas vocês vão ver, vocês vão super adorar. A gente tem muitas perguntas para fazer para ele. Nós vamos falar das vitaminas D, mas nós vamos falar também de outras vitaminas que são importantes para que nós tenhamos saúde no nosso organismo. Dr. Cláudio Urbano, então, é do Protocolo Coimbra. Eu conheci ele quando nós implantamos, né? Eliminamos a deficiência de vitamina D da população de Cristal, com muito sucesso tivemos. E eu não tenho dúvida, quero te convidar a compartilhar. Chama as pessoas, manda o link, avisa para ouvir a rádio. Acho que eu ouvi ele falando aí.
Olá, doutor. Me escuta? A obesidade, ela é um problema crônico na sociedade hoje em dia, né? Por isso que nós temos sempre, assim, a presença de nutricionistas aqui na rádio, aqui no programa. Nós falamos sempre da importância do exercício físico, falamos sempre da importância de conseguir de alguma forma, né, encontrar felicidade em outras coisas que não somente na comida, na tua alimentação, porque comer é uma questão social também, né? Quando nos agrupamos todos, sempre gostamos, né, de que tenha comida, de alguma forma. E por isso esse assunto ele é tão importante para todos nós. Na pauta de hoje, eu estou aguardando aí nós termos o link com o doutor, mas na pauta de hoje nós vamos falar assim sobre a dificuldade que as pessoas têm de chegar ao peso normal, né, um peso saudável. Eu particularmente emagreci alguns quilos aí depois da eleição e eu noto uma diferença muito grande. E às vezes as pessoas até perguntam, Fábio, o que aconteceu? Que tu tá mais magra, tá doente? Não, e é o contrário. Isso tudo porque eu estou conseguindo manter um hábito que eu gosto muito, que é do exercício físico. Então, nós vamos falar também do risco de se manter acima do peso, porque tem uma inflamação instalada nesse processo da obesidade, e isso causa um envelhecimento e leva ao aparecimento de outras doenças. Nós vamos falar dessa questão toda do Ozempic, que é um medicamento aí, esse da obesidade, né? As famosas injeções. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E nós vamos falar também sobre causas de doença. Porque muitas vezes, nós sempre damos esse exemplo aqui, né? Muitas vezes nós temos alguma coisa que nos causa um sintoma. E o mais comum, né, são os gástricos, né? Dor de estômago, a queimação. E esses sintomas, nós normalmente esperamos tomar um medicamento e que isso vai ter melhora, né? Melhora completa. Só que essa... Mas parou de novo. Tinha conseguido ouvir ela bem. Mas eu estou ouvindo o doutor. Não, mas ela consegue te ouvir. Ela vai captar pela webcam. Eu consigo ouvi-lo. Pode falar. E aí, doutor, consegue me ouvir? Yeah. Não consigo. Ah, então tá. Então, Agora sim. Então eu vou falar bem alto para poder chegar bem o som e nós vamos então fazer um diálogo, né? Não vamos nos ver, o que é uma pena. Vou ver? Ah, então ótimo, coisa boa. Mas, doutor, nós temos 1 hora de programa e nós não podemos perder tempo, né? Então, quero te agradecer pelas palavras iniciais, né? Falando da minha coragem. Eu sou corajosa, destemida e quero mudar o mundo. Eu acho que é parecido contigo também, né? Por isso que nós nos encontramos. Doutor, vamos começar a falar um pouquinho sobre a importância de se enxergar a questão da saúde e não somente de tratar a doença. O programa ele fala muito sobre isso, para que as pessoas se deem conta que nem sempre é um medicamento, é o remédio que vai resolver o nosso problema, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão conceitual? Sim, vamos falar sobre isso. Tem um conceito que existe desde os anos 2000, que é chamado de inflammaging, não sei se você já ouviu falar. Conceito que junta a palavra inflamação com envelhecimento. Bueno, vamos falar, vamos contar para as pessoas dele. Então, é um conceito muito interessante, porque ele fala que a inflamação crônica de baixo grau, que é esse conceito de inflammaging, leva a um envelhecimento mais rápido. E o que vai fazer a gente envelhecer mais rápido? A gente manter maus hábitos. Então, dormir mal, comer mal, não se movimentar. A gente está exposto a toxinas, a gente está exposto a relações tóxicas. O meio social é muito importante para o ser humano também. Então, todos esses fatores em conjunto, eles vão levar a um processo de envelhecimento mais acelerado. Isso vai fazer com que as pessoas fiquem doentes. E aí a gente entra nessa questão desse conceito, né? As pessoas,
elas muitas vezes acham que o que vai salvar elas vai ser uma medicação mágica, uma pílula mágica, ou a canetinha mágica agora, né? Sim. Essa caneta de emagrecimento. E, na verdade, se fala muito sobre essas medicações, mas não se fala, por exemplo, que nesses estudos onde usaram essas medicações, o que eles fizeram foi mudar os hábitos, né? Essa mudança de hábito, criar e cultivar bons hábitos é o que fez realmente a diferença. A gente fala muito, hoje em dia está muito na moda o Ozempic, né? Que é essa Sim. medicação semaglutida, que é análogo de GLP-1, assim como um tempo atrás era o Victoza. São medicações aí que têm sido muito utilizadas no processo de emagrecimento, e as pessoas elas acreditam que o que emagrece é a medicação, mas na verdade a medicação ela é só um auxílio para você conseguir fazer aquilo que você deveria fazer sem a medicação, que é se alimentar bem, manter um consumo aí de calorias aí de alimentos menor do que você gasta no dia a dia, manter a atividade física, manter um bom sono. Então são vários fatores que vão acabar influenciando nessa questão da obesidade, mas principalmente a questão da dieta, do sono e da atividade física, que é o básico, né? O arroz com feijão. Sim, sim. E nós falamos aqui muito, né, da possibilidade, da necessidade que cada indivíduo tem de se conhecer, né? Nós falamos da importância da felicidade, que tem muito dessa coisa social que tu falou, né? Das pessoas entenderem que a felicidade é um estado de espírito, né? Que então ninguém é completamente feliz sempre o tempo todo, que a tristeza também é necessária, né? E isso faz parte, mas que isso influencia diretamente e principalmente nos hábitos ligados à alimentação, por conta da ansiedade, né? Que faz com que a pessoa coma mais, né? E, doutor... É muito interessante falar disso, Fábio, porque tem um estudo que eles fizeram, foi um dos estudos mais longos que já se fez até hoje. Estudo feito pela famosa Universidade de Harvard. Esse estudo durou mais de 75 anos. Um estudo que começou lá em 1938 e eles acompanharam mais de 700 pessoas, desde as pessoas que tinham melhor condição social e aquelas que tinham menor condição. Então, um deles, inclusive, uma das pessoas estudadas foi presidente dos Estados Unidos, e assim como tinham pessoas que moravam no bairro mais pobre de Boston. E aí eles queriam saber, no longo prazo, o que era determinante para a pessoa ter tanto saúde quanto doença. Felicidade. Felicidade. Felicidade também. E aí, o principal determinante ao longo do tempo que eles perceberam é que a qualidade dos relacionamentos das pessoas era o que mais influenciou na saúde, no longo prazo. Eles investigaram a questão da alimentação, viram que é importante, viram que atividade física é importante, viram todos esses aspectos, mas o determinante foi viver num meio que era um meio de qualidade para as pessoas. Então essa questão do ambiente é fundamental, né? O ambiente que você vive. Então isso vai ser influenciado pela alimentação, pela atividade física, pelo sono, assim como eu falei, mas também pelas relações, né? E aí vai ser determinante para essa felicidade no longo prazo. E, doutor, tu como trabalha com doença autoimune, né, e muitas das questões que às vezes têm causas definidas, a gente começa a entender que também tem uma relação direta com o teu sistema imunológico, como ele reage, né? E esses gatilhos, né, que o próprio corpo usa para pressionar, para judiar do seu corpo, né? É possível, com uma mudança conceitual de postura, de vivência, de hábitos, ter melhora nessas inúmeras diferenças, doenças diferentes que temos ligadas à imunidade? Na tua experiência, porque é grande, né? A gente tem uma experiência muito grande, a gente trabalha com pacientes com doença autoimune, então artrite reumatoide, esclerose múltipla, lúpus, doenças que são graves, doenças que causam uma inflamação muito intensa no organismo
E essas doenças, o fator emocional é um dos principais que a gente observa. Muitas vezes as pessoas não dão bola para isso, ignoram essa questão do estresse emocional. Mas geralmente as pessoas desenvolvem essas doenças quando os pais dela estão divorciando, ou então quando está passando pelo vestibular, ou então quando estão na faculdade fazendo TCC, ou pessoas que estão sobrecarregadas porque trabalham e estudam ao mesmo tempo. Então esse estresse do dia a dia, esse estresse emocional, pessoas que se mantêm muito irritadas, ou muito preocupadas, ou com pensamento negativo, isso é um fator tanto para iniciar uma doença autoimune, como para perpetuar a doença autoimune em atividade. Então, para perpetuar essa inflamação, e que vai trazer sofrimento, vai trazer dor para a pessoa, dificuldade. Então, é um dos fatores que a gente vê mais importantes hoje e mais difíceis da gente conseguir controlar, né? Eu tive De vários fatores. Eu tive uma pergunta lá no meu Instagram, o pessoal sabendo que eu ia falar contigo, sobre febre do Mediterrâneo. Nós vamos ter que falar disso. Inclusive dizer o que é, né? Porque muitas pessoas não têm ideia. Como assim febre do Mediterrâneo? Tem uma doença assim, né? Febre do Mediterrâneo é uma doença que eles chamam de autoinflamatória, então é uma doença que é causada por inflamação. É de origem genética, então eles falam que é uma doença recessiva, então tanto o pai quanto a mãe tem que ter uma genética predisponente, vão passar essa genética para a pessoa. E é uma doença que ela causa muita febre e inflamação pelo corpo, então pode dar inflamação no abdômen, inflamação nas articulações, e vai ser muito influenciada, por exemplo, pela vitamina D. Um hábito que as pessoas deixaram de ter é de se expor ao sol diariamente. As pessoas, elas fogem do sol, têm medo do sol. O sol é cancerígeno, né? Então... envelhece. Às vezes a cura ou uma substância que vai ajudar no controle de uma doença é influenciado por um hábito simples, de se expor ao sol, de ficar lá alguns minutos debaixo do sol para produzir vitamina D. Então, a gente vê isso. E aí as pessoas acham que a solução é a medicação, como para resolver todos os problemas, e ignoram todos esses fatores que vão influenciar diretamente a saúde e que às vezes a gente negligencia ou subestima, né? Sim. Nós aqui no Rio Grande do Sul ficamos um período com muito pouco sol. Muito pouco sol. Pegamos exames aí séricos da vitamina D na corrente sanguínea, né, de 9 em idosos. E muitos jovens com 10, 11, 12, né? E as pessoas não se dando conta do quanto que isso influencia no todo, né? Inclusive no seu humor, no estado depressivo, né? Mas isso é muito comum, essa relação, tá triste o dia hoje, né? Porque não tem sol. Né? Isso é bastante comum. Doutor, bom, vamos andar, né? Eu vou te sugar o máximo que eu puder para deixar todo mundo louco de vontade e depois te seguir lá. Nós temos meia hora ainda do programa, como passa rápido. Bom, doutor Cláudio, fala um pouquinho sobre magnésio e a relação dele com o omeprazol, porque o povo aqui toma omeprazol uma barbaridade. O omeprazol, que é o inibidor de bomba de prótons, é uma medicação que ela vai acabar influenciando na acidez do estômago. Então, nosso estômago ele tem que manter a acidez e por alguns motivos. Um deles é para proteger o nosso organismo. Então, se entrar um micro-organismo, uma bactéria ali, e tiver com um meio alterado, não tiver um meio ácido, essa bactéria ela vai acabar sofrendo. Mas também tem a questão que vai influenciar na absorção de alguns minerais, não é só o magnésio. Então o omeprazol ele reduz a absorção de magnésio, mas também reduz a absorção de B9, de B12, de ferro, de cálcio. Então tudo isso vai ser influenciado negativamente pelo uso dos prazóis. Então o prazol, apesar dele ter um efeito de conseguir reduzir a inflamação no estômago, ele vai no longo prazo causar um aumento do risco de câncer, um aumento do risco de fraturas, porque ele leva a um processo de osteoporose. Tanto o cálcio quanto o magnésio são fundamentais para o osso.
E aí a gente une isso, por exemplo, com a questão da atividade física. A pessoa não faz atividade física, não dá uma informação para o corpo que ela precisa daquele osso. Então, um dos principais fatores que as pessoas poderiam corrigir que reduziriam a chance dela ter osteoporose, de ter um osso mais fraco, seria vitamina D, seria não tomar omeprazol, seria fazer atividade física. Então esses fatores eles vão se acumulando. As pessoas não estão ficando doentes à toa, né? Elas acabam negligenciando ou não sabem mesmo de vários fatores que vão acabar impactando na saúde. E nesse sentido o magnésio ele é fundamental. Por quê? Ele é um mineral que ele é fundamental para o nosso organismo funcionar bem. Tem centenas de reações químicas que dependem do magnésio para acontecer. O magnésio ele tem um efeito direto sobre a vitamina D, então todas as enzimas que transportam a vitamina D, que ativam a vitamina D, precisam do magnésio para poder funcionar. Então, se você não tem magnésio em quantidade suficiente, seu organismo vai ter dificuldade de usar a vitamina D. Então, já vai ser um problema sério só por conta disso. Mas também vai influenciar na questão da ansiedade, do sono. Então, são várias vias metabólicas importantes que vão ser influenciadas pelo magnésio. E aí o omeprazol vai acabar prejudicando isso. Nós temos assim um alto uso, né? Tanto nas farmácias normais, né, privadas, mas principalmente nas farmácias públicas, né? O quantitativo de pessoas dependentes do omeprazol por anos, né? E nós usamos sempre o exemplo dele e da questão da senilidade, né? Fica tomando omeprazol há muito tempo, diminui aí a taxa de vitamina B12, começa a ficar meio senil e acha que está com Alzheimer. E, na verdade, teria que ajustar essas coisas todas, né? Exatamente. A falta de B12 é uma condição muito comum hoje em dia. É causada principalmente pelo uso dos prazóis, mas também causada em algumas situações pela falta de consumo de carne ou de alimentos de origem animal. O pessoal que é vegetariano e vegano que não suplementa B12 também tem um risco aumentado de ter esse tipo de problema. Também tem a questão relacionada a uma doença autoimune do estômago também que pode acontecer, que vai impedir a absorção desses nutrientes. E aí o idoso que está, além de inflamado, ele está com deficiência de nutrientes, ele vai sofrer ainda mais. É um processo acelerado de envelhecimento. Bom, e aí nós podemos linkar também os bariátricos, né? Eu, inclusive, já fiz um programa aqui, onde eu entrevistei 3 pessoas que já tinham feito cirurgia bariátrica, né? E todos falando muito bem da melhora que teve, enfim. Mas isso é um problema, né? É bastante agressivo, né, doutor? É muito agressivo. As pessoas elas tinham que pensar que a gente tinha que dar prioridade no tratamento. Primeiro, a medidas não medicamentosas, depois medidas medicamentosas e, por último, uma cirurgia. Então, a bariátrica deveria ser a última opção de todas. Mas, se você for parar para pensar, a cirurgia bariátrica ela é vista hoje como a salvação para a obesidade e é uma condição que é muito preocupante. A principal cirurgia que se faz bariátrica ainda hoje é cirurgia de gastrectomia quase total, né? Então tira ali 95% do estômago. E com isso a pessoa ela passa a ter dificuldade de absorver todos aqueles minerais e vitaminas que eu falei que também vão ser prejudicados pelo uso do omeprazol. Além disso, tem o problema de que num acompanhamento de mais longo prazo, se observou que na cirurgia bariátrica, as pessoas que fizeram, 20% delas não tiveram benefício com a bariátrica, elas não conseguiram reduzir o peso. Imagina, no período de 5 anos, a pessoa não conseguiu perder peso nenhum com a bariátrica. Então essas pessoas elas vão ser obesos bariátricos. Então são pessoas que além do problema da obesidade, que gera uma intensa inflamação no organismo, que vai acelerar o envelhecimento, também vai ter a questão da deficiência de nutrientes. Então a situação dessas pessoas que já era complicada, piorou ainda mais. E aí teve alguns estudos que foram feitos que mostraram, por exemplo, que o que faz com que a pessoa deixe de
ganhar peso após a bariátrica, então a pessoa em geral, até 18 meses da cirurgia, ela perde o peso que ela deveria e depois ela vai reganhando, uma boa parte das pessoas vai reganhando. 2/3 das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, depois de 5 anos, elas reganham peso. Não chegam a reganhar todo o peso, mas elas vão gradativamente aumentando o peso novamente, acumulando gordura de novo. Dessas pessoas, as que conseguiram se preservar sem ganho de peso foram aquelas que mantiveram atividade física, que conseguiram manter uma alimentação mais saudável, consumo de frutas, legumes, verduras, tudo aquilo que a gente já sabe que é o que faz a diferença no longo prazo, são os hábitos. E eu quero falar um pouco mais, quero que tu fale um pouco mais sobre a questão desse processo inflamatório da obesidade. As pessoas não têm ideia que essa gordura mais no seu organismo está causando um estrago no seu corpo todo. É verdade. Teve uma pesquisa que foi feita do IBGE, do recenseamento de 2019, que eles viram que quase 60% das pessoas, dos brasileiros, estão acima do peso. Então, 60% estão acima do peso e 20% estão muito acima do peso, estão realmente obesos. Então, essa obesidade, ela é um problema de saúde pública, porque ela gera um processo de inflamação crônica. E essa inflamação, ela acaba influenciando todo o funcionamento do organismo, porque esses marcadores de inflamação, eles dificultam o uso dos hormônios da tireoide pelo corpo, eles vão dificultar, por exemplo, a ação da insulina, que é um hormônio que é produzido pelo organismo, que vai colocar o açúcar para dentro das células. E aí, quando ele deixa de usar essa insulina, que vai transportar o açúcar, começa a sobrar açúcar no sangue. E esse açúcar ele vai causar dano na parede dos vasos sanguíneos, das artérias. Isso vai fazer com que a pessoa aumente o risco de um infarto, de um derrame. Porque está diabética. Exatamente. Então, quando você tem essa resistência à insulina, que é causada pela obesidade, que é influenciada pela diabetes, pela pressão alta, todos esses fatores que hoje se chama de síndrome metabólica, que são muito influenciados pela resistência à insulina, isso vai fazer com que a pessoa ela tenha um risco aumentado de desenvolver doenças. A inflamação ela é a base para a piora de todas as doenças crônicas. Não é uma ou outra, são todas. Alzheimer, Parkinson, são doenças neurodegenerativas. Todas essas doenças vão ser pioradas pela inflamação. Então, controlar essa inflamação é fundamental no processo de envelhecer bem, envelhecer com saúde. E não só envelhecer, mas também viver bem, viver com saúde, porque o corpo inflamado ele está associado também ao desenvolvimento de uma sensação crônica de fadiga, de falta de disposição, de cansaço. A pessoa ela vive muito mal, vive se arrastando, a memória não está boa, ela tem dificuldade de focar naquilo que ela precisa focar. E aí uma coisa puxando a outra. Por exemplo, a pessoa que está toda inflamada, ela dorme mal. E a pessoa que dorme mal ou dorme muito pouco, ela aumenta a chance de ficar obesa. Então você entra num círculo vicioso, onde todos esses fatores vão fazer com que você fique doente. E é quem sai ganhando nessa história toda? Só quem está vendendo remédio. Exatamente. E essa coisa de depender do remédio, ela é muito social, né? Ela é muito cultural. As pessoas realmente esperam um remedinho que vai mudar a vida delas, né? Eu sei porque eu, sendo enfermeira, sendo da área da saúde, fui secretária de saúde, era prefeita, e não era raro receber uma ligação de um cristalense falando, mas eu fui lá, o doutor, em vez de me dar uma ressonância, ou me dar pelo menos um anti-inflamatório, eu fui me queixar da dor do joelho, ele mandou eu emagrecer. Isso é ofensivo, mas, no entanto, necessário, porque pobre joelho, né, quando se está acima do peso. É verdade. O grande problema é que o paciente ele vai no médico, o médico manda emagrecer, mas o médico não fala para ele qual que é o passo a passo que ele tem que seguir. E o que tu fez? Como é que foi contigo? Conta a tua experiência. Então, minha experiência é que eu sempre fui obeso, né? Então, desde pequeno, desde que eu nasci já com mais de 3 quilos, então, desde pequenininho era obeso. Minha família
era uma família de pessoas que trabalhavam com doce, então produzia doce, salgadinho, meus Que pais tortura. faziam salgadinho. Então meu café da manhã era um sonho com doce de leite, com algum tipo de achocolatado, então cresci nesse ambiente, né? Um ambiente que tinha fartura de comida, principalmente alimento que era rico em açúcar e gordura. Vamos aproveitar e vou mandar um abraço para tua mãe, que é minha amiga e minha seguidora lá nas redes sociais. Converso com ela pelo WhatsApp às vezes. Minha mãe, ela admira muito seu trabalho também. Então, meus pais, eles lutaram muito. E aí, na infância, meus pais tiveram lanchonete e tal, e eu fui ganhando peso. Então, quando entrei na faculdade, já estava muito acima do peso. E aí, ano passado, eu cheguei numa situação que eu cheguei no ápice, assim, do meu peso, assim, tava com quase 170 quilos. Então, eu cheguei num peso muito, muito alto. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a sentir que não tinha energia para ficar com a minha família. Comecei a me sentir muito cansado. E aí foi que eu comecei a tomar consciência que não dá para continuar do jeito que estava. Só que aí eu já tinha tido uma experiência anterior de tentar emagrecer com medicação. E aquilo ali para mim foi uma experiência absurda. Eu usei o Ozempic, né? Eu usei por algumas semanas. Vamos explicar para as pessoas o que é. O que é o Ozempic, doutor? Explica para as pessoas entenderem bem. É uma medicação que é a medicação atual, que é a semaglutida, que é aquela canetinha que está todo mundo falando sobre ela, que usa uma vez por semana. Então, é um análogo de GLP-1. Dá uma fincadinha na barriga, na volta do umbigo. Exatamente. Então, geralmente se aplica na região do abdômen. E esse Ozempic, ele tem um efeito de alterar o esvaziamento gástrico. Então, o seu estômago ele fica mais lento para esvaziar. Então, você fica com a comida parada no estômago. E aí, isso aí dá uma sensação de saciedade. Ele faz uma sinalização de saciedade também para o cérebro. Então, ele gera uma sensação que a pessoa está o tempo todo com a sensação que está cheia. E ele também aumenta a secreção de insulina e acaba transportando mais açúcar para dentro das células, e por isso que ele tem sido usado muito para diabetes. Então ele foi desenvolvido para diabetes, mas eles viram que os pacientes com diabetes começaram a ter uma redução de peso por conta desse efeito dele ser sacietógeno, né, gerar uma saciedade. E aí eu comecei a usar, só que eu caí na estatística das pessoas que se sentem muito mal com o Ozempic. Eu comecei a ter muito enjoo. E para mim aquilo ali não fazia sentido, porque aí eu conversei com o médico que estava me acompanhando, que é especialista em emagrecimento, ele falou que eu tinha que ficar tomando medicação para enjoo. Falou que eu tinha que ficar usando medicação para enjoo e tentar tolerar aquilo ali. E aí eu comecei a ver que eu ia começar naquele ciclo de uma medicação para tratar o efeito colateral da outra. E aí para aquilo ali, que é muito comum. E aí eu resolvi parar e aí depois de alguns meses eu me conscientizei que não ia ter mais jeito, que aquela situação da obesidade estava me causando muito prejuízo. Mal conseguia andar, já sentia um cansaço extremo, falta de ar. E aí eu comecei devagar. Então comecei caminhando 3.000 passos por dia. Aí comecei a ir limpando a dieta progressivamente. Comecei a dar importância para o sono, dormir mais cedo e acordar mais cedo. E aí também quando você começa a corrigir aquilo que precisa ser corrigido, corrigir os hábitos, a melhora ela vai acontecendo rápido. E aí comecei a reduzir 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, aí conseguia caminhar mais, conseguia manter a dieta mais certinha, organizei bem a minha alimentação. E com o tempo eu consegui ir reduzindo mais ou menos 1, 2 quilos por semana, e hoje eu consegui reduzir 50 quilos. Então foi algo que foi progressivo, não foi da noite para o dia, então demorou 7, 8 meses para eu chegar nesse peso atual. Ainda tenho que reduzir mais um pouco de peso, mas estou cuidando de trabalhar com os hábitos, sem usar medicação nenhuma, sem usar nenhuma mágica, só fazendo o básico.
Eu sempre digo que o grande desafio da pessoa que quer mudar o seu hábito alimentar, que seja do hipertenso, que tem que tirar o sódio, as frituras, gorduras, enfim, ou o diabético, que tem que controlar, né, a ingesta de glicose, enfim, dos açúcares e tal, e do obeso, principalmente, da pessoa que tem que controlar o peso, são os hábitos da família. Porque não é uma mudança de hábito só da pessoa. É muito torturante, né, tu conviver no meio dos sonhos sem poder comer nunca o sonho, né? Como é que é isso? Como é que foi isso contigo, assim? Porque 50 quilos é bem impactante, né? Em 8 meses. É massa. É muito legal, doutor. Muito legal mesmo. Mas fez diferença, assim, o ambiente ajudar? Ou está mais relacionada à força de vontade de cada um? Que eu acho que também tem muito disso, né? Sinceramente, essa questão da força de vontade, eu acho que é só para começar o processo. Depois que você vai conseguindo corrigir tudo, você começa a criar realmente uma rotina, um hábito. E isso demora algum tempo, né? Tem alguns estudos que são interessantes que trabalham com essa questão de hábito, mostrando que depois de mais ou menos, em média, 6 semanas, você fazendo um determinado hábito todos os dias, você consegue transformar aquilo numa rotina. E você não tem muito esforço mental de você fazer aquilo ali no dia a dia. Você já faz meio que no automático. Então esse é um processo que ele foi acontecendo naturalmente e aí a gente vai aperfeiçoando. Às vezes a gente quer começar com uma dieta extremamente restritiva e ver até onde vai dar. Mas aí depois a gente para de fazer a dieta e aí tem aquele efeito famoso, efeito sanfona, que não vai ajudar a pessoa. E atualmente eu vejo que o que mais faz diferença é essa questão de você ir mudando a alimentação no longo prazo. E principalmente a questão de organizar a alimentação. As pessoas elas não se planejam para poder se alimentar. E aí você vê, não sei se aí no Rio Grande do Sul está aqui como São Paulo, mas aqui a gente tem uma loja de doce a cada esquina. E aí se você sai com fome de casa, onde você vai poder comprar alguma coisa? Não tem uma frutaria, mas loja de doce você encontra em qualquer lugar. E você vai comprar alguma besteira para poder saciar a fome. Aqui tem doce, mas aqui tem muito lanche, né? Tem muito, tem mais salgadinho. De noite é o X gaúcho, né? Direto. Essa questão de programar, essa é uma dica muito boa, assim, né? De pensar, vou levar o lanche para comer, o que eu vou almoçar para não ficar comendo qualquer coisa, né? Isso é importante. Então, na verdade, eu levo a minha marmita todos os dias. Então, eu comecei a estudar um pouco também do que o fisiculturista, que é o extremo oposto do obeso, faz. Então, o fisiculturista, ele se planeja. Então, ele vai lá, leva todas as marmitas dele. Mas eu não preciso fazer o treino ou fazer uma dieta de um fisiculturista, mas eu posso me planejar para poder, no horário que eu tenho que comer as coisas certas. A fome é a pior conselheira que você pode ter, porque quando você está com fome, você entra num estado emocional alterado ali, você está querendo acabar com aquela fome. Se a fome for muito intensa, então, você até perde o controle daquilo que você come, quando você vê se já comeu demais. Sim, comer demais. Comer além do necessário, né? Porque no início, tu falou assim a respeito da questão de gastar mais e comer menos, né? Dando uma condição ali de ganho da perda do peso, né? Não precisa comer além, porque se tu comer demais além do que tu gastou, tu vai fazer uma reserva, né? E isso é bem importante, né? Por isso tem um planejamento, isso é bacana. Acho que vamos ter que, Valério, trazer alguém para falar de planejamento alimentar. Nós trouxemos sempre nutricionistas, são muito frequentes aqui no programa, temos até uma cativa que é a Michele Paim, vamos dar um abraço para ela, mas essa questão do planejamento é importante mesmo. E não é feio comer a marmita, né, doutor? Não é feio comer a marmita. Não. É maravilhoso comer a marmita, ainda mais a comida que você prepara, porque você não sabe que a pessoa usa para preparar aquela comida que você está comendo fora de casa, né? Sim. Que tipo de óleo que ele está usando, que tipo de qualidade de alimento.
Então a gente está exposto à toxina também o tempo todo. É Se eu isso for aí. falar para você do alumínio aqui, ixi Maria. Nossa, mais uma hora para falar do alumínio. Para falar do alumínio, o alumínio é um dos principais fatores associados ao aumento do risco de doença de Alzheimer. E as pessoas nem sabem disso. Então elas estão comendo, preparando alimento na panela de alumínio, estão consumindo refrigerante que é em lata, vários outros alimentos são industrializados. E aí todos eles são embalagens de alumínio. E esse alumínio ele é extremamente neurotóxico. Sim. Doutor, eu tenho 10 minutinhos do programa. Eu vou mandar um abraço para Ivone, para o Jorge, para a Yolanda, para o Dudão lá do Cristal, Gelson, Bia, Dulce, Nisa, Fernando, Leise. Mas quero dizer para vocês, quero lhe perguntar duas coisas que são bem importantes e talvez já deixar um convite para a gente falar no futuro. Nós temos visto, vou fazer as duas perguntas para tu poder programar a tua resposta para dar tempo nesses 9 minutos que faltam no programa. Nós temos visto, com o passar do tempo, um aumento demasiado de autistas. E esse assunto é um assunto recorrente aqui no programa, nas minhas redes sociais, as pessoas perguntam muito. E quero linkar isso à vitamina D e quero te pedir que fale um pouquinho da importância da suplementação da vitamina D para as pessoas e, se puder, assim, falar minimamente o que uma pessoa deveria tomar, né, suplementar de vitamina D para manter um nível sérico bom, uma vez que às vezes as pessoas têm o entendimento que 20, que é o limite, seria o suficiente, mas o limite é o limite inferior ainda é pior ainda, né, doutor? Vamos lá. Assunto para 1 hora, mas nós vamos fazer em 9 minutos. Talvez mais que 1 hora falar de transtorno do espectro autista. Então, uma condição que é cada vez mais comum. Antigamente tinha ali uma prevalência que a gente fala. Se encontrava uma criança a cada 5.000 com transtorno do espectro autista. Hoje a gente encontra ali 1 para cada 30, mais ou menos, que são os dados mais confiáveis, que são os dados americanos. E é uma condição que é muito influenciada também pelo que eu falei da inflamação, mas no caso acontece uma neuroinflamação, e influenciado também pela autoimunidade. Tem alguns estudos mostrando que existe um componente de autoimunidade relacionado ao autismo. E a vitamina D, na verdade, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. Um hormônio. E ela tem um potente papel de regular a nossa imunidade. Por isso que ela foi tão importante no caso da Covid. Então ela não só melhora a nossa defesa contra vírus, contra bactéria, contra outros micro-organismos, como também regula a nossa imunidade e impede que o sistema imune ataque o próprio corpo. É o que acontece numa doença autoimune. Então, no caso, a vitamina D, quando ela está em nível adequado, ela atua regulando essa imunidade, ela também reduz o processo inflamatório crônico. Então, no caso do autismo, a gente tem visto um excelente resultado nos pacientes que fazem uso de vitamina D e outras substâncias que ajudam a controlar essa inflamação. No caso, a Endocrine Society, que é a Sociedade Americana de Endocrinologia, eles estipulam que o nível ideal de vitamina D seria entre 40 e 100 nanogramas por ml. Então, é um valor que você tem que ter ali no sangue, que faz com que o seu sistema imune fique mais regulado. No caso dessa suplementação, em geral para criança, a gente utiliza uma suplementação de 200 unidades por quilo de peso por dia. Então, uma criança de 5 quilos vai tomar 1.000 unidades, de 10 quilos, 2.000, e assim por diante. E para um adulto, por volta de 10.000 unidades de vitamina D ao dia. Algumas pessoas precisam de mais vitamina D, outras de menos, mas na média, 10.000 unidades é suficiente para manter a vitamina D ali em torno de 80 nanogramas por ml, que é um valor ainda considerado dentro do normal. Cada sociedade ela vai ter uma referência diferente de nível adequado de vitamina D. Mas a que a gente segue é essa Endocrine Society que recomenda esse nível de vitamina D mais otimizado. Então, se a gente for parar para analisar, mais de 70% das pessoas têm um nível muito baixo de vitamina D.
Você falou que via níveis de 8, 9 de vitamina D. Para você ter uma ideia, o raquitismo, que é uma deficiência gravíssima de vitamina D, que acontecia muito em crianças no início do século XX, o raquitismo, em geral, as crianças têm 5, 6 de vitamina D. Então, você manter 8, 9 de vitamina D, você está muito próximo da criança que tinha raquitismo. Problema seríssimo de crescimento, os ossos fraquíssimos. A pessoa que está nesse nível está com nível muito baixo. Bastante comum aqui, porque nós tivemos, em especial esse ano, um ano muito escuro. Muita chuva, muito nublado, noites assim longas, né? E isso, sem dúvida, favoreceu a exposição, a diminuição da exposição ao sol das pessoas. Mas essa coisa de entender que só expor ao sol não é o suficiente, porque teríamos que ficar todos os dias, né, num sol a pique, um tempo importante, né, com uma exposição completa do corpo. Eu não tenho dúvida de que nós precisamos criar o hábito da suplementação da vitamina D. Mas, doutor, assim, temos 4 minutos ainda. Vamos falar um pouquinho do espectro autista, né? A gente sabe que há uma quantidade muito maior hoje. Na tua visão, o que leva a isso? A um diagnóstico maior? As pessoas estarem mais alertas? Ou realmente essa dificuldade alimentar que nós comemos errado, não comemos comida de verdade, e isso favorece o aparecimento dessa inflamação? Fala um pouquinho assim, na tua visão, o que está trazendo, porque o próprio Dr. Cícero fala, né, que nós vamos ter aí 1:20 muito próximo, né, em poucos anos. Qual é a tua ideia sobre isso? Para mim é o estilo de vida do ser humano moderno. A gente está exposto a toxina o tempo todo, a gente não faz aquilo que a gente deve fazer, a gente se alimenta mal, dorme mal, a gente não se movimenta. Então a gente acaba causando ali um aumento ali do risco de ter a doença. Tem estudo mostrando, por exemplo, que parto cirúrgico é um aumento de risco para você ter autismo. Uso de fórmula láctea na infância, então a criança que não amamenta, ela tem um risco aumentado também de desenvolver transtorno do espectro autista. Então, uma combinação de vários fatores, além do nível baixo de vitamina D também, que é um fator de risco. Então, tem uma série de fatores que, combinados, eles vão causar esse aumento aí do número de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Obviamente que o diagnóstico ele se tornou muito mais. Hoje a informação que se tem é muito maior, as pessoas conseguem fazer um diagnóstico mais facilmente, mas com certeza tem todos esses fatores que vão acabar influenciando o que a gente chama de epigenética, né? Aquilo que controla a nossa genética, que vai influenciar diretamente nessa condição. Eles consideram aí que o autismo ele é uma condição que a epigenética é muito importante. Os fatores ambientais onde você vive vão influenciar diretamente no aparecimento dessa situação. Muito bem. Bom, gostaria de ter um programa de 2 horas, né, Valério, para nós seguirmos conversando, mas nós temos ainda aí a Voz do Brasil, né, doutor, temos que manter o horário. Eu tenho um colega que tem um programa maravilhoso, com uma música ótima, quero convidar todos que sigam e acompanhando. Doutor Cláudio, uma alegria poder te receber aqui, vou convidar outras vezes, gratidão por ter aceitado de pronto. Mande meu abraço então ao Dr. Cícero, né, quando o senhor encontrá-lo na segunda-feira, dê um abraço bem forte, diga esse é pela Fábia, que ela mandou. Nós somos muito gratos então, e vou deixar aí tu te despedir, talvez com uma mensagem final. Gostaria de agradecer imensamente o convite mais uma vez, e pode deixar que eu agradeço ao Dr. Cícero, falo que você mandou um grande abraço para ele. Ele é uma pessoa excepcional, acabou lutando muito aí pela normalização do nível de vitamina D durante a pandemia, e algo que deveria ser uma política de saúde pública, né? Assim como você fez lá em Cristal, deveria ser uma política para o Brasil inteiro, na verdade não só o Brasil, o mundo inteiro deveria normalizar o nível de vitamina D, e com certeza as pessoas ficariam muito menos doentes.
Sim. Gostaria de agradecer muito a audiência essa audiência aqui da Acústica FM. Isso. Muito obrigado. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter outras oportunidades aí para a gente poder falar sobre outros temas, ou falar mais sobre obesidade. Vamos ver. Tá bem, muito obrigado. Bem, então nós nos despedimos do Tua Saúde. Doutor, vou lhe pedir que o senhor fique mais um pouquinho aí, não desligue, nós vamos fazer uma foto. Ah, já fez? Valério já fez. Ah, então tá. Muito obrigada então, doutor, muito obrigada à nossa audiência. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. O Tua Saúde é um oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país. Vitale Farmácias, cuidando de você. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica estética acupunturista. E nós ficamos por aqui hoje. O programa vai lá para o meu canal do YouTube, fica no canal do YouTube da rádio. Quero te convidar a permanecer na Acústica com Carlinhos Kunde, ouvindo uma música ótima aí nessa sexta-feira. Quero desejar a todos uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, muita energia, coma comida de verdade, se movimente, seja feliz, abrace muito, sorria muito, porque essa felicidade também vai te trazer muita saúde. Quero te convidar para que semana que vem nós vamos entrevistar também uma pessoa que vai falar sobre aquilo que o nosso corpo mostra que tem alguma coisa errada. Inclusive os cheiros que o nosso corpo exala. Vocês vão adorar. Fiquem ligadinhos então, uma ótima semana, saúde e paz. Eu sou Fábia Richter e te convido para me seguir nas minhas redes sociais. Um abraço, até mais. Você acabou de acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde, mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Todas as sextas a partir das 7 da noite. Indo pra casa ou pro trabalho.